Oi pessoal, tudo bem? Eu quero começar hoje aqui com vocês uma sequência de vídeos com correções reais de redações. Então, eu peguei redações que foram me enviadas ali no e-mail, foram corrigidas pela própria Banca Sebrasp, e eu vou fazer aqui algumas análises sobre esses textos. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, visualizar bem a folha. Vou fazer análises que com certeza vão ajudar muito as pessoas a entenderem o processo, entenderem como a banca pensa e de que maneira a gente pode te ajudar a evoluir na redação. Redação com certeza é um diferencial competitivo em qualquer concurso público, principalmente nas provas da Banca Sebrasp. Então galera, vamos analisar aqui sem maiores delongas. A ideia é fazer 30 redações, uma todo dia durante um mês. Começando hoje o primeiro vídeo corrigindo redações. Galera, primeiro eu quero fazer alguns apontamentos sobre esse texto aqui, ó. De cara, nem preciso ler o texto para tirar algumas conclusões, tá? Quem tem esse olhar crítico de corretor, já olha a redação e já tira algumas conclusões. Primeiro, ó, o espaçamento aqui é um espaçamento relativamente grande, não precisava ser tão grande, esses espaçamentos aqui, ó. Esse recuo à esquerda, iniciando os parágrafos. Ele é um recuo obrigatório, mas poderia ser de apenas 2 centímetros, metade desse aqui, tá? É uma questão que o CESP leva em consideração também. Então, bastava aqui 2 centímetros de recuo nesse início, tá? Um primeiro apontamento. Um outro apontamento, a margem dela tá legal, né? Ela obedece aqui essa margem. Não tem problema quanto à margem, tá? A caligrafia é compreensível, tá? Um problema também que é bem forte nessa redação é a falta de conectivos aqui iniciando os parágrafos, tá? Eu não vejo conectivo aqui, eu não vejo conectivo aqui, e eu vejo um conectivo aqui que não é um conectivo conclusivo. Ela conclui a redação dela utilizando um elemento adversativo. Contudo, não conclui redação. Eu concluo a redação com um elemento conclusivo, um portanto, um por fim, tá? Então, há um problema de coesão textual nesse texto, tá? Então, fiquem ligados por conta disso. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, ó, vou dar um zoom aqui, vocês conseguem ver esses pequenos círculos aqui, ó, essas pequenas bolinhas? São bolinhas isso é muito comum, tá? Em redações do CESP, o aluno pegar a folha de gabarito, aquele bloquinho do gabarito, colocar em cima da folha de redação e começar a preencher. No que ele vai preenchendo o gabarito, ele vai marcando a folha de redação. Isso fica borrado. Então, a banca também pode tirar pontos por causa disso aqui. Então, muito cuidado na hora de preencher lá a folha, o gabarito, para você não perder ponto, beleza? Essa redação tratou, vou te mostrar aqui o espelho da candidata. Foi no concurso do TJ do Pará, para analista. Ela tirou até uma nota boa. Ela tirou nota máxima no aspecto 1, tirou nota máxima aqui em apresentação, legibilidade, né, estrutura. E ela ela perdeu pontos nesses dois últimos aspectos. Eu já vou te mostrar por quê. E ela cometeu apenas 2 erros de microestrutura. Foram erros ali na linha 4 e na linha 10. Eu vou mostrar pra você daqui a pouco quais foram esses erros também, tá? Fiquem tranquilos. Então, foi uma nota boa, mas ela poderia ter sido bem melhor se tivesse obedecido algumas coisinhas que eu vou mostrar agora. Vamos ler a redação dela, e aí eu já vou te mostrando como ela poderia ter sido melhor. E naturalmente, poxa, ela perdeu ali quase 5 pontos. Ela poderia ter ganhado ali 10, 15 posições com mais esses pontos, beleza? Ó, vamos lá. Ela introduz a redação dela afirmando que, ó, eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Nos últimos anos, os meios... vou voltar aqui porque eu não falei qual o tema, né? Vamos lá, qual o tema? O tema, galera, versa sobre internet, né? O segurança de usuários, privacidade na internet, uso consciente e seguro da internet, né? O contexto de uso da internet. O CESP gosta muito desse tema, inclusive tem se aventurado várias vezes em temas recentes sobre esse assunto. É importante você ficar ligado, beleza? Vamos lá. Ó, lembrando que no nosso curso de correção, as correções são muito mais detalhadas, são escritas. O corretor conversa com você na correção, ele escreve como se estivesse falando com você. Olha, melhor aqui, melhor ali. Nossos corretores são especializados em Banca Sebrasp, foram escolhidos a dedo. Então vamos lá. Nos últimos anos, os meios tecnológicos têm evoluído em velocidade assustadora. O que contribui com a difusão do uso da internet nos mais diversos âmbitos da vida dos usuários. Veja que aqui, ó, ela riscou, porque ela riscou isso aqui? Porque ela errou. Tem problema em riscar? Não tem. Faz um tracinho e escreve a palavra certa na frente, tá? Escreve a palavra certa na frente. Ela colocou aqui um sinal, não sei que sinal isso aqui, para alguma coisa que ela fez lá que não ficou legal, mas faz só um tracinho e escreve a palavra certa na frente, não vai ter problema, a banca não vai apenar. O que apena é você fazer isso aqui, ó. Vou até riscar a folha dela, você faz isso aqui, ó. Aí isso aqui é pena, não é legal, é só um traço, tá? Aí ela continua. Deixa eu até botar um zoom aqui para melhorar. Opa, vamos aqui. Assim, faz-se... Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui, pronto. Faz-se utilização da internet desde resolução. Ó, faltou alguma coisa que não faltou? Faltou desde a resolução. Regência verbal. Desde a resolução. Pode ver que a banca apontou um erro na linha 4. Ó. Linha 4, um erro de morfossintaxe. Então, foi esse aqui. Desde a resolução de questões pessoais até pendências profissionais com seus clientes, por exemplo. Então, foi uma introdução, ela fez bem objetiva, como deve ser uma boa introdução. Faltou ali citar algumas palavras-chave, estão nos aspectos, mas a banca considerou. Uma coisa que é bem interessante nessa redação, galera, é a pouquíssima quantidade de erros de microestrutura. Ela cometeu só 2 erros. Cara, isso aqui é muito raro. 0,001% dos candidatos não cometem erros ou cometem menos de 5 erros, tá? 99% dos candidatos cometem no mínimo 10 erros de grafia, de microestrutura nas redações, o que equivale ali, em redação do CESP, a 2 pontos a menos. Geralmente as pessoas perdem 1,5, 2 pontos por conta de erros. É muita coisa e você deve diminuir. Aí beleza, aí ela começa a abordagem do aspecto 1, que é esse aqui, ó. O contexto atual do uso cotidiano por milhões de usuários, né? Do uso cotidiano da internet por milhões de usuários e de exposição de dados na rede. Então ela começa a abordar esse aspecto da seguinte maneira. Ó,
Com tal utilização cotidiana, ela traz uma palavra-chave, né, que é cotidiana na internet. Utilização cotidiana na internet, muito bom. É uma palavra-chave importante de ser retomada. Então, vou colocar aqui, utilização cotidiana da internet. Muito boa a retomada aqui. Ela inicia o aspecto retomando a palavra-chave para identificar que ela está falando agora do aspecto 1. Isso é fundamental em provas do CESP. Aí aumentou, por conseguinte, ela usa aqui um elemento coesivo, né, um elemento adverbial, né, interessante. Ela demonstra conhecer a gramática, demonstra ter domínio sobre a norma culta, isso é muito bom. A exposição de dados de seus usuários. Pronto, o que ela fez aqui? Ó? Ela contextualizou o aspecto. Ela disse para que veio, olha, eu vim falar agora do aspecto 1. Eu estou parafraseando, até retomando literalmente as palavras-chave do aspecto 1. Isso é muito bom. Ela fala, muitas dessas informações são expostas, inclusive, em redes sociais, no contexto atual de uma sociedade que busca visibilidade e aceitação das outras pessoas. Show de bola, ela está contextualizando o uso cotidiano da internet, não é isso? As pessoas não querem visibilidade, as pessoas não querem usar a internet para serem aceitas, para mostrar o seu trabalho, para mostrar o seu dia a dia. Exatamente, esse é o contexto atual de uso cotidiano, ela está contextualizando o que a banca pediu. Show de bola. Aí, ó, outras também, aqui, outras tantas informações são coletadas. Ó, linha 10, segundo erro, ó, são coletadas, faltou essa aqui, ó, são coletadas, faltou essa aqui, então, um errinho ali de grafia, né? De acordo com o que se busca na rede mundial de computadores. O que ela fez aqui, galera? Ela usou um sinônimo. Ela já tinha citado o nome internet algumas vezes, não foi? Então agora, para evitar a repetição da palavra internet, ela usou rede mundial de computadores. Isso é muito bom, isso é muito importante. Ela até usou com iniciais maiúsculas, isso é muito bom. Por quê? Ela torna o texto mais fluido, o texto mais organizado, menos repetitivo. É agradável de ler um texto assim, né? Ela trouxe por um lado aqui, ó, como as pessoas usam a internet, o uso cotidiano das pessoas, as pessoas querem se mostrar, querem ser aceitas, querem mostrar o seu trabalho. E por outro lado, o uso cotidiano da internet hoje, no uso cotidiano da internet, as empresas se apropriam dos seus dados, dos seus comportamentos, dos seus interesses e buscas para rastrear e para te vender mais. Então ela trouxe dois lados da moeda, como as empresas se apropriam do uso cotidiano e como as pessoas utilizam a internet. Então isso aqui fez com que ela merecesse, ó, nem precisou enrolar muito, galera. Ela falou isso aqui de uma forma bem objetiva e conseguiu, ó, 11,50 de 11,50 no aspecto 1. Veja que foi um aspecto bem abordado. Esse é o padrão CESP de gabaritar, beleza? Então vamos aqui. O que nós temos mais? Aí nesse ambiente, aí em tese, ó, ela deveria falar agora da necessidade, ó, de legislação relacionada à privacidade da internet. Qual foi o problema dela? Ela inverteu. Como o CESP exige que você escreva na sequência, então em tese o próximo parágrafo seria para falar sobre isso aqui, ela inverteu. Ela fala agora desse aspecto 3 e deixa para falar do 2 no último parágrafo. Então ela cometeu um equívoco, ela inverteu a ordem dos parágrafos, tá? Ela inverteu a ordem dos parágrafos. Isso talvez tenha justificado também, por um lado, essa nota reduzida aqui. Então vamos lá. O que ela faz aqui, ó? Ela vai falar agora do aspecto 3 e não do 2, mas vamos lá. Nesse ambiente tão vulnerável, ó, faz-se necessário tomar cuidado com o que se expõe na rede. O que o aspecto 3 pede? Ó? Necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet. Ela vai falar dele, né? Bem como tomar ações preventivas, como a utilização de antivírus em suas máquinas. Então ela está falando como os usuários podem se proteger, né? Com um comportamento seguro por parte dos usuários. Ela traz o exemplo, né, do uso de antivírus, a fim de não ser vítima de crimes virtuais, como foi a atriz Carolina Dickman, que teve fotos íntimas suas divulgadas por hackers. Ó, o aspecto não foi ruim, foi bom, a abordagem dela foi boa. O problema é que ela só trouxe um exemplo. Né? Ela poderia ter trazido mais exemplos, tá? Então ela ficou só em um exemplo, que foi o exemplo do uso de antivírus, tá? E ela exemplificou, na verdade, ela justificou esse exemplo, essa necessidade de um comportamento seguro com o acontecimento da Carolina, que teve fotos íntimas divulgadas, mas ela poderia ter trazido outro exemplo. Como, por exemplo, ela fala, usar antivírus, mas poderia ter falado assim, um comportamento seguro, um outro comportamento seguro. Por exemplo, não postar fotos dos filhos, não postar fotos da sua rotina, do seu endereço, fotos da casa, da placa do carro, entendeu? Esse é um comportamento seguro. Então seriam outros vários exemplos que iam robustecer o argumento dela e com certeza daria nota máxima. Uma coisa muito forte, muito sintomática em redações do CESP, que a gente sempre analisa, é o seguinte, ó. Pode ver que ela deixou 5 linhas em branco, ó. 5 linhas em branco. Essas 5 linhas em branco, geralmente, elas denunciam a ausência de desenvolvimento de argumentos. Quando você vê uma redação assim com 5 linhas em branco, a primeira impressão que você tem como corretor é, algum argumento ficou fraco. No caso dela, foram 2 argumentos que ficaram fracos. Ficaram pouco desenvolvidos. Ela desenvolveu pouco argumento. Ela trouxe só um exemplo. Então aqui, já foi um argumento pouco desenvolvido e isso repercutiu na nota. Ó. De 8,50, ela ficou só com 5,67. Ela poderia ter ficado com mais ponto aqui. Por quê? Ela desenvolveu pouco. Se ela tivesse desenvolvido mais um exemplo, ela teria ficado com 8,50. Então, já lá se vão 1,5 ponto mais ou menos. Né? Na verdade, 2 pontos, né? 2,10, alguma coisa aqui. Não, 3, né? 3. Quase 3 pontos, né? Quase 3 pontos ela perdeu aqui. Tô ruim de conta, hein? Do mesmo jeito aqui, ó.
no último parágrafo vai falar sobre a necessidade de legislação na internet, né, para regular a internet. Vamos lá. Contudo, já inicia errado, porque ela deveria ter concluído o texto com um parágrafo conclusivo, com um conectivo conclusivo, né? Ela fala assim: além do cuidado pessoal que o usuário deve ter, é necessário que haja legislação relacionada à privacidade na internet. A exemplo, ó, ela trouxe um exemplo interessante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, essa Lei Geral de Proteção de Dados começou a viger, a sua vigência começou agora em 2020, agora em outubro de 2020, ou foi setembro, mas foi agora, esses dias. A vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, importante ler sobre esse assunto, tá? Começou agora, e é tema forte, principalmente em redações do Sebrasp, fica ligado. Ela traz um exemplo, né? A fim de que sejam expostos limites às empresas e àqueles que coletam e utilizam dados das pessoas. Então, essa Lei de Proteção de Dados, a LGPD, ela veio para regulamentar esse uso dos dados pessoais por parte das empresas, do Facebook, do Instagram. Qual o limite para que essas empresas utilizem meus dados, os meus comportamentos, os meus interesses? Não tem que ter um limite. Então vamos lá. Ela traz um exemplo, só um exemplo, ó, que é o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela poderia ter falado, por exemplo, do Marco Civil da Internet, que é uma outra situação bem interessante de legislação, exemplo de legislação. Um outro exemplo, suponha, ela poderia ter trazido uma ideia de uma legislação para cuidar de outro aspecto mais criminal, como o direito penal pode se atualizar com relação às mudanças. Ela ficou só de novo em um exemplo. Aí ela fala assim, ó, caso contrário, ou seja, sem a limitação imposta pelo Estado, os indivíduos estariam ainda mais desprotegidos e submetidos aos interesses de terceiros. Veja que, de novo, ela limitou o argumento dela a um exemplo, um argumento excelente. O que faltou aqui foram mais exemplos nessa redação. CESP é assim, não adianta. CESP gosta de exemplos, ela gosta que você demonstre que conhece o tema, que conhece a atualidade do tema e que consegue desenrolar isso aqui. Então, isso repercutiu, ó, na ausência de 5 linhas. 5 linhas em branco, argumentos pouco desenvolvidos, nota ruim nesses dois aspectos. Ela perdeu aqui mais de 5 pontos aqui nesses dois aspectos. Se ela tivesse trazido mais um exemplo em cada, eu teria trazido pelo menos 5 pontos, no mínimo aqui. 5 pontos fazem uma diferença enorme. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira redação de muitas que eu vou corrigir aqui no nosso Instagram e no nosso YouTube, beleza? Serão 30 ao todo. Se você quiser mandar também pra mim uma redação aí, eu corrijo pra você sem nenhum custo. Com certeza vai te ajudar muito. Galera, tamo junto, forte abraço. E segue aí nossa página, manda pra alguns amigos, se inscreve no canal, vai te ajudar muito, galera. Um abraço!